Gostaria de dar boa noite a todos. Em nome da Brinca, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer pela presença. E para começar, informamos que esse evento será gravado para que ele seja disponibilizado no YouTube da associação e caso alguém não queira disponibilizar sua imagem, fique à vontade de deixar sua câmera fechada. O evento está previsto para 1 hora de duração e as perguntas podem ser feitas pelo chat durante a apresentação e serão respondidas ao final. A Brinca, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Ottawa-Gatineau, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve diversas ações informativas e integrativas com o objetivo de contribuir com a comunidade local. A associação iniciou em 2018 através do esforço e dedicação do Antônio Missaca, da Márcia Carvalho, que está aqui presente conosco, e o Manuel Navarro, e que hoje tem a satisfação de apresentar o e-book chamado Chegando em Ottawa, desenvolvido pela Aline Rezende, destinado a oferecer informações de suporte inicial aos recém-chegados em terras canadenses. E nesse momento, eu também gostaria de agradecer e mencionar a presença da Embaixada do Brasil em Ottawa, na presença do conselheiro Davino Sena e do ministro Marcos Hector Toledo Silva, representando a Vossa Excelência, o embaixador Pedro Henrique Lopes Bório. E passo, então, a palavra para que o conselheiro Davino e depois o ministro Marcos possa fazer um breve comentário. Boa tarde. Em nome do embaixador Pedro Lopes Bório, eu queria parabenizar, né, a Brinca, especialmente a Alessandra e a Aline Rezende, por essa iniciativa de lançar um e-book Chegando em Ottawa, né? Eu, como diplomata, eu sempre gostei antes de me mudar para uma cidade, ter uma ideia exatamente como esse e-book de vocês, mostrando as principais dicas de como chegar a um lugar, o que se espera encontrar em termos de hospitalidade, de médicos e etc. Enfim, eu queria mencionar aqui que nós estamos, a Embaixada está acompanhando a comunidade brasileira, que em Ottawa talvez não seja tão grande como numerosa como a de Toronto e de outras cidades aqui no Canadá, mas é uma comunidade muito, muito simpática, muito unida e curiosamente, por ser uma cidade, digamos, uma cidade burocrática, né? A capital, né? Mas é uma cidade de excelente qualidade de vida e os brasileiros que estão aqui, tenho certeza que hão de concordar comigo, eu estou já aqui há 2 anos e estou achando difícil ter que me desligar daqui quando eu tiver que sair. Então, esse e-book, Chegando em Ottawa, chegou em uma boa hora e vamos torcer para que dê tudo certo. Muito obrigada, Davino. Nós aqui no setor consular, nós temos procurado, durante essa pandemia, né, manter os serviços funcionando, ainda que à distância, e temos tido a oportunidade de seguir servindo a comunidade brasileira. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada. Marcos, fique à vontade se você quiser fazer algum comentário. Muito brevemente, agradecer as palavras do conselheiro Davino, que é o grande especialista do tema na Embaixada, chefe do setor. Agradecer a Alessandra Rebouças, a Aline Rezende, os demais integrantes e dirigentes da Brinca. Eu sou recém-chegado. Na verdade, eu cheguei em março, fiquei aqui 2 meses. Tive até uma experiência pessoal, quebrei o braço caindo de bicicleta e eu
o sistema de saúde canadense me pareceu tão misterioso e curioso que eu voltei ao Brasil para ser operado e retornei agora. Mas, deixando essa nota pessoal de lado, o Canadá é um grande país, estamos muito felizes com essa aproximação cada vez maior entre a embaixada e a comunidade brasileira, não só como representantes de governos que vão e vêm, mas como representantes do Estado brasileiro, né, que é um conceito mais transcendente. Então, como funcionários de carreira de Estado, nós estaremos pelas próximas décadas, né, a serviço do cidadão brasileiro. Agradeço a todos e estou muito curioso em ler esse livro. Até evoca a minha mãe professora, morou 30 anos nos Estados Unidos, escreveu Vivendo e Sobrevivendo nos Estados Unidos. Então, acredito que haja até paralelos, né, com o livro da Aline Rezende. Boa sorte a todos. Obrigado. Obrigada, ministro Marcos. E, gente, também gostaria de agradecer que a gente está hoje com a presença do Arnon Melo e da Daniela Musculin, representantes do CONCID, que é o Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário. Então, nesse momento, eu gostaria também de passar a palavra para o Arnon e depois para a Daniela, para que eles possam fazer um breve comentário. Obrigado, Ale. Obrigado a todos. Tão bom estar aqui com vocês. A gente fez um evento, né, com a Brinca no CONCID na minha gestão anterior, então foi muito legal conhecer a Brinca, então muito feliz de estar aqui nesse momento. Então, para quem não sabe, o Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário, o CONCID, que a gente fala, é um fórum informal apartidário de aconselhamentos dos consulados no mundo. Então, é uma ponte entre a sociedade civil e a rede consular. Então, nós estamos aqui trazendo informações do consulado, a comunidade brasileira em Ontário, né? E eu faço parte da gestão anterior do CONCID, eu fui eleito para 2 mandatos, e saí agora e eu estou nesse período de transição, apoiando como voluntário o grupo do CONCID eleito agora, gestão 2021-2023. E então a Daniela é uma membro eleita do CONCID atual, eu convidei ela para estar aqui comigo, lógico que ela vai falar um pouquinho também mais do conselho, e a gente tem um time incrível de voluntários nessa gestão nova que estão fazendo um trabalho inacreditável, então estou muito feliz de ser voluntário agora e passar a bandeira, né, pro time que está aí, mas eles são incríveis. Então, Dani, com você agora. É isso aí, gente. Então, aí, parabéns pelo evento. O CONCID, ele quer cada vez mais e melhor ser o CONCID de Ontário, não só Toronto. A gente sabe que a comunidade de Toronto ela é grande, mas a de Ontário é muito maior. E a cada vez mais os brasileiros estão espalhados aí por todo o Canadá. E a gente tem, então, diversas mesas e justamente o livro vai ajudar. A gente tem tanto a mesa de educação, quanto de emprego, empreendedorismo, saúde, bem-estar, justamente porque o nosso foco é apoiar quem chega. Esperamos que ninguém quebre o braço, mas se isso acontecer, a gente está pronto aí para mostrar a rede de apoio e todos os atendimentos que o Canadá pode oferecer para quem chega de fora. Muito obrigada. Não sei se o Arnon quer acrescentar mais alguma coisa, mas tem tanta gente interessante para falar que eu não quero tomar muito tempo. E muito prazer aí de estar com todos. Eu sou da área do direito, trabalho com imigração, e é uma honra ver o Conselho de Cidadania e a Embaixada e o Consulado apoiando causas sociais tão importantes. Com certeza. E Dani, quero falar também que é tão importante essa ligação, esse contato que a gente tem com a Brinca agora mais, né, ainda nesse mandato, para trocar ideias, entendeu? Saber as necessidades da comunidade também de Ottawa, né? Como a gente está falando de Ontário. Então, vamos fazer mais eventos juntos. Então, é isso. Obrigado. Obrigada a todos pela fala. E agora eu gostaria de apresentar a Aline Rezende. Ela é assistente social, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em psicopedagogia em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou por mais de 11 anos em empresa governamental no setor de recursos humanos, promovendo atendimento às demandas sociais dos trabalhadores e de seus familiares, e desenvolvendo programas de saúde e qualidade de vida em ambiente laboral. Aline imigrou para o Canadá em fevereiro de 2020, com seu marido e seus 2 filhos, experienciando desafios e aprendizagem do processo migratório, que resultaram exatamente na elaboração e desenvolvimento do e-book Chegando em Ottawa.
Então, com vocês agora, a palavra para a Aline. Boa noite a todos, a todas. Eu fico muito feliz em ver esse protagonismo dos órgãos representativos do Brasil aqui em Ottawa, em função desse fortalecimento do suporte da comunidade brasileira aqui no Canadá, e isso para mim é realmente fantástico. Então eu queria dizer que é uma honra estar aqui para falar um pouco sobre o e-book que eu tive a oportunidade de escrever, visando esse suporte social aos imigrantes brasileiros, porque a gente sabe que o processo de imigração ele é altamente desafiador para todos os que passam, independente do nível de desafio. Por isso que essa rede de suporte mútuo ela se faz tão necessária aqui no Canadá. E eu queria iniciar o agradecimento, agradecendo a todos que estão participando da live, em especial a Embaixada do Brasil aqui em Ottawa e aos membros do CONCID pela ilustre presença em nosso encontro. Muito obrigada. E também queria estender o meu agradecimento a Márcia Carvalho, presidente da Brinca, e aos diretores Andrés Navarro e o Antônio Misaca, porque acreditaram nessa ideia do e-book e por participarem desse projeto enquanto revisores do livro. Então, agradeço também por fazer parte da Brinca enquanto voluntária e poder, de alguma forma, contribuir com a nossa comunidade brasileira aqui no Canadá. Muito obrigada. Então, gente, agora vamos às perguntas que a gente tem para a Aline, para que ela possa, nos contar o conteúdo do e-book e nos trazer informações que ela preparou para os imigrantes. O Chegando em Ottawa, ele é um e-book que ele é gratuito e ele é destinado aos imigrantes brasileiros, residentes permanentes aqui no Canadá. E ele fala um pouquinho, ele traz um conteúdo da fase pré-landing dos brasileiros, ou seja, ele traz informações importantes para quem está se preparando para emigrar, que ainda estão no Brasil. E também eu trago informações pós-landing para os brasileiros que já chegaram na capital canadense. Então, é um livro que ele traz, ele é uma coletânea de informações importantes para os newcomers, com o objetivo de reduzir esses impactos enfrentados pelos imigrantes no processo de transição para o Canadá, para Ottawa especificamente. Porque a gente sabe o quanto que é desafiador o processo de imigração e quanto mais suporte o imigrante obtiver nesse momento, mais suave será esse processo. Então, a gente reforça que o livro, ele, por ser online, por ser um e-book, ele pode ser acessado de qualquer device, pode ser acessado por um celular ou mesmo pelo próprio computador. E se alguém tiver interesse e quiser fazer o download é gratuito no site da Brinca, www.brinca, guia do newcomer.ca, guia do newcomer. Eu vou falar bem brevemente um pouquinho, eu vou pedir para passar o slide e explicar um pouquinho sobre o conteúdo do livro. Então, essa é a nossa capa do livro, e esse é o sumário. Então, esse livro ele foi desenvolvido ao longo de 5 meses, e ele possui 47 páginas no total, são 16 capítulos contando com referencial teórico, e cada tema foi pensado de forma a tentar responder a maioria das perguntas que um novo imigrante tem num novo país, porque exatamente quando a gente chega aqui, antes de chegar e logo quando chegamos, nós enfrentamos diversas barreiras, diversos desafios, porque a gente precisa recomeçar a nossa vida. Então, ele foi organizado em temas, em capítulos, visando responder essas principais questões. Como é um tema muito aprofundado, eu não vou poder falar muito do conteúdo, mas eu vou fazer um breve overview, um breve resuminho. Se tiver alguma dúvida, a gente vai falando então ao longo. Então, no primeiro capítulo do livro Chegando em Ottawa, a gente já fala um pouquinho sobre o clima, a língua e a cultura, que é justamente para poder dar um panorama do que vem a ser a cidade de Ottawa. Muitos imigrantes que chegam aqui, eles não têm a possibilidade, às vezes, de fazer uma viagem exploratória anteriormente. Então, como é a cidade? Qual é o clima? O clima é tão diverso. Como funciona a questão da língua e da cultura? Então, a gente traz um pouquinho isso no capítulo 1. O capítulo 2, antes de chegar em Ottawa,
A gente fala muito da fase pré-landing, ou seja, da fase preparatória antes de chegar aqui em Ottawa. Quais são os documentos importantes para você trazer aqui para Ottawa? Eu traço um checklist para poder facilitar, né, de lembrar quais são os documentos importantes a se ter aqui. Lembrando que, muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente precisa de algum documento que, se a gente não se preparar, a gente vai ter que voltar ao Brasil, às vezes, para ter acesso a esse documento, às vezes um documento escolar, um documento de um currículo. Então, de fato, quanto mais preparado a gente estiver, melhor. E a gente também traz outras dicas importantes, né, outros checklists para se resolver no Brasil antes de vir. Capítulo 3, documentos iniciais no Canadá, em relação ao RIP Card, entre outras questões, como fazer, como acessar esses tipos de documentação, fazer a solicitação, a aplicação. No capítulo 4, programas gratuitos para newcomers, e aí, por que a razão desse livro ser voltado a quem é residente permanente? Justamente porque, para se ter a elegibilidade para acessar muito dos programas, você precisa de ser residente permanente, apesar de que, às vezes, alguém com um outro tipo de visto, que não seja o do PR, do residente permanente, você também, uma pessoa com visto de estudante também pode se beneficiar das informações desse livro. Mas ele realmente é mais focado para os residentes permanentes em função da elegibilidade dos programas que a gente indica aqui. No capítulo 5, os principais custos de vida, principais informações para custos de vida, principais serviços, e aí a gente elenca todos os gastos mensais que o newcomer precisa ter. É muito importante que ele possa se preparar nesse momento, né? A gente indica até a realização de uma planilha mensal para uma organização das finanças, e isso pode auxiliar muito, principalmente no primeiro ano, né, do newcomer aqui em Ottawa. No capítulo 6, a gente fala sobre aluguel e compra de imóvel. No capítulo 7, sobre finanças no Canadá, pergunta, né, como eu abro uma conta de banco no Canadá? Eu posso abrir uma conta de banco estando ainda no Brasil? O que é um credit score? Então, são perguntas que permeiam a vida de um imigrante, e aqui a gente já vem trazendo, então, essa resposta com bastante conteúdo. Capítulo 8, dirigindo em Ottawa, como tirar carteira de motorista, né? Como aproveitar os documentos que nós temos no Brasil para que a gente possa fazer a aplicação para drive license aqui no Canadá, aqui em Ottawa. Capítulo 9, sistema de transporte no Canadá, como funciona, como conseguir o Presto Card, que é para ter acesso ao nosso ônibus, ao nosso metrô de superfície, como recarregar um cartão, que é uma coisa simples, talvez, para quem já esteja aqui, mas para quem está chegando, isso tudo é novidade. Capítulo 10, sistema de saúde, como funciona o telehealth, o que é, por exemplo, uma walk-in clinic, o que é um médico de família, porque isso difere muito realmente do sistema de saúde do Brasil, né? Enfim. E o capítulo 11, sistema de educação em Ottawa. Como matricular os filhos na escola, como ter acesso a essas informações, que documentos eu preciso para aplicar, enfim, são muitas informações. Capítulo 12, como se preparar para o mercado de trabalho. Também isso é muito importante, porque difere completamente do Brasil em diversos aspectos. Por exemplo, aqui a gente precisa fazer cover letter, resumê, que é diferente do nosso currículo brasileiro, muitas vezes apresentar um portfólio, se apresentar numa entrevista, como funciona isso. Então, a gente fez todas essas informações. Capítulo 13, dos benefícios assistenciais do governo para quem está em vulnerabilidade social. O Canadá tem uma gama de benefícios assistenciais. É muito importante que o newcomer saiba acessar esses benefícios em caso de necessidade. Capítulo 14, serviços de utilidade pública, e aí a gente cita, inclusive, o serviço da Embaixada do Brasil em Ottawa, e tantas outras informações que são importantes, como telefones de emergência, enfim. É um breve panorama que eu passei aqui de uma forma bem superficial, mas eu acho, inclusive, que vale a pena, quem sabe aí um projeto para 2022, a gente sentar e fazer um meeting sobre cada um desses temas, né, e aprofundar nessas discussões, que eu creio que isso deve ser muito importante para os nossos imigrantes brasileiros aqui no Canadá. Ok, Alessandra? Ok.
Eu tinha esquecido. Eu trouxe umas páginas aí, mais a título de conhecimento de como é a organização do e-book, quem ainda não teve oportunidade de baixar. São páginas aleatórias, mas para vocês terem uma compreensão de que tem bastante conteúdo dentro desse livro, né, que eu preparei com muito carinho. Obrigada. Então, a gente passa agora para a próxima pergunta que eu já tenho para você, que é saber, como uma imigrante, né, recém-chegada em Ottawa, quais foram suas primeiras impressões da cidade e quais as dicas você poderia dar para quem está vindo? Essa pergunta é bem interessante, né, Alessandra? Assim, quais são as minhas primeiras impressões de Ottawa? São as melhores possível. Mas nós chegamos aqui no Canadá 3 semanas antes da pandemia começar. Então, foi... eu cheguei na época, nós chegamos, eu, meu marido, e chegamos com um bebê de 9 meses e uma criança de 5 anos. E 3 semanas depois, tudo estava fechado, estávamos todos em lockdown. Então, realmente foi um ano muito desafiador, mas também cheio de grandes aprendizados e de grandes realizações. Então, bom, sobre a minha impressão aqui de Ottawa, realmente é um sonho, sabe? Eu digo que quando a gente decide mudar de país, em grande parte dos casos é porque a gente está em busca de uma realização de um sonho, em busca de novos ideais de vida. E o Canadá, de fato, para mim, na minha opinião, ele é um sonho. Ele tem sido aí a menina dos olhos no nível mundial, no atual momento, em razão até das políticas imigratórias que são muito convidativas, apesar de não ser um processo fácil, mas existe um processo muito bom de organização para um processo imigratório aqui. E o Canadá traz uma qualidade de vida incrível, né? A gente vê que tem ficado em primeiro lugar aí no ranking mundial em termos de qualidade de vida. Em 2021, nós tivemos aí o Canadá como primeiro lugar novamente, em relação a todos os outros países, como o melhor país com qualidade de vida para se viver. E Ottawa, como a primeira cidade, né? Ficou em primeiro lugar entre as cidades canadenses como a melhor cidade que equilibra a vida pessoal e a vida profissional, ou seja, a qualidade de vida também, né? Então, isso é verdade, né? Se a gente parar para observar, mesmo em meio à pandemia, as minhas impressões são as melhores, porque aqui a gente consegue observar o contato com a natureza muito grande, muita área verde. Ottawa possui mais de 1000 parques abertos com muita natureza, muito contato. Se você quiser, sei lá, ir a um lago, ir a um rio, ou andar descalço na grama verde, você tem acesso a isso de muita facilidade, o que ajudou muito, inclusive, na época da pandemia. Ottawa tem um sistema de saúde gratuito muito bom. E aí, Marcos, de repente, é uma questão mesmo de conhecer um pouquinho, pelo menos assim, nas minhas experiências que eu tive acesso à saúde gratuita, que eu fui muito bem atendida e com muita presteza, sabe? Talvez tenha sido uma experiência pessoal também, eu não sei, né? A gente também confia muito no sistema de saúde do Brasil, também é muito importante ressaltar, mas aqui eu tive uma boa experiência com a saúde pública. O sistema de educação aqui, maravilhoso, também tive uma ótima experiência, né, com minha filha estudando na escola. A segurança daqui, que é indescritível, você poder andar na rua sem se preocupar, o horário da noite que for, as casas que não têm muro, e uma série de outras questões, né? O respeito ao próximo também, que eu tive uma ótima impressão aqui. Aqui as pessoas não te julgam sabe, por você, pela sua aparência, ou pelo que você é, ou pela sua escolha, enfim, você é quem você é e você é respeitado pelo que você é, e eu acho que isso é um valor que eu acredito e que eu estou assim, eu estou me acostumando ainda, porque para mim é tão novo e eu estou assim, amando isso, sabe? Então, é tudo muito lindo, além do multiculturalismo, que a gente tem a oportunidade de ter contato com várias pessoas de diversos países e aprender muito com isso, as belezas arquitetônicas, enfim. Gastaria uma live inteira para poder falar sobre isso, mas você me perguntou também sobre quais dicas eu daria para quem está vindo, e eu diria que, assim, apesar de todas as vantagens de um processo imigratório, é importante, muito importante, se preparar, se planejar para o processo de transição.
porque nem sempre colocar o plano de migrar em prática é fácil, às vezes é muito desafiador. Então, eu digo que quando a gente migra por fora, mas a gente muda por dentro também. A gente muda por fora, mas tem que se transformar por dentro. E aí eu ressalto da importância de se estar preparado financeiramente, fisicamente, porque é uma maratona, e principalmente psicologicamente. Então, eu destaco três fatores: a resiliência, a flexibilidade e a persistência. Sabe? Se o imigrante tiver isso em mente, ele vai conseguir contornar melhor as adversidades. Imagina, eu vim para cá com um planejamento imigratório e eu não sabia que nós iríamos entrar numa pandemia. Então, a minha família teve que ser muito flexível, sabe? Nesse primeiro momento. Então, é isso. Aline, muito obrigada. E você fala, né, inicialmente, sobre os impactos que você enfrentados pelos imigrantes no processo de transição para um novo país. Você poderia abordar um pouquinho mais quais são esses desafios? Legal, Alessandra. Eu ressalto que, assim, falar sobre os desafios do processo imigratório é fundamental, é muito importante, não para que sirva de um fator desmotivacional, não. Justamente para que, quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento dos desafios que o imigrante passa, mais a gente consegue se preparar melhor. Eu acho que é por isso que é importante a gente levantar essas informações e trabalhar essa temática. E eu digo que o imigrante, ele tem diversos desafios, mas eu separaria em 2 blocos. Os desafios da fase pré-landing, ou seja, os desafios da fase antes de chegar aqui, porque o desafio começa antes, e os desafios depois que a gente chega aqui, na fase pós-landing. Né? Então, quais seriam esses desafios da fase pré-landing? Né? O desafio, ele começa no momento que a gente bate o martelo e fala assim, ó, vamos emigrar, né? Porque uma coisa é a gente planejar uma viagem para um outro país, conhecer um país, turistar, curtir o lazer, enfim, outra coisa é a gente falar, vamos mudar, a gente não volta, não tem mais casa no Brasil, a gente agora vai... Né? Então, isso tudo muda, toda uma rotina, todo um processo de vida que você tinha no Brasil, sabe? Que envolve definir a estratégia de imigração, né? No website do governo do Canadá, Immigrate to Canada, a gente tem ali diversas formas de imigração, e então tem que analisar qual que se atende ao melhor perfil da família, como se preparar para fazer essa aplicação de vistos, como que isso envolve fazer exames médicos, juntar uma série de documentações, fazer uma série de comprovações, preencher uma série de planilhas, porque justamente o Canadá ele é muito organizado nesse setor, então, mas é preciso que o imigrante se prepare para isso. Fazer traduções juramentadas, enfim, juntar dinheiro, porque isso também é um fator desafiador, em especial razão pelo que a moeda brasileira se encontra hoje mais desvalorizada em relação ao dólar canadense, então isso é um desafio. Estudar uma outra língua para que a gente consiga chegar aqui com uma língua um pouco mais fluente, né, no inglês ou no francês, né? Além, vender os pertences, né? Lembrando, né? Tem que vender imóvel, vender uma série de coisas, se desfazer das coisas. Isso tudo é um desafio. Além, é claro, dos desafios emocionais que já começam estando no Brasil, né? Que é lidar com uma série de coisas de mudanças, lidar com despedidas, lidar com desapegos, sair da zona de conforto. Isso, um imigrante, ele precisa trabalhar muito bem isso, sabe? Porque quando a gente decide vir para o Canadá, muitas vezes a gente está numa zona confortável no Brasil, apesar de diversas insatisfações que nós temos, às vezes, mas às vezes a gente está num bom emprego ou numa boa casa lá, então sair da zona de conforto exige uma grande energia. E os desafios, eles, quando a gente chega aqui, os desafios continuam, sabe? Então, o desafio da era pós-land é o seguinte, chegando ao Canadá, a gente pensa, né? Chegamos! É um mix de felicidade, né? Que bom, estamos aqui. Mas para onde a gente vai? O que fazer? E agora, né? Porque chegar aqui significa recomeçar literalmente a vida, né? Então, como que eu faço um número de telefone aqui? Como que eu tiro uma carteira de motorista? Como que eu matriculo meu filho? Por onde eu vou? Qual é o primeiro caminho?
né? Além das barreiras da língua, da cultura, do clima. Então, tudo isso a gente precisa resolver, todas essas perguntas, lidando com todos esses desafios. E, então, lembrando que os desafios do primeiro ano, eles são mais intensos, precisa de uma energia maior os primeiros anos. Eu conheço já vários brasileiros que imigraram há muitos anos aqui, que já estão numa fase mais estável, mas o imigrante ele precisa passar por essa transição. É isso. Nossa, você descreveu tão bem que me fez lembrar a minha história, viu, Aline? E aí, assim, gente, eu também me identifiquei muito. E, além disso, eu queria também entender como é que você chegou até a Brinca, nesse meio desse turbilhão todo, e como surgiu, nesse caso, a ideia de fazer o e-book. Legal, Ale. Na verdade, o que você falou é certo, né, de que os imigrantes passam por isso, independente, claro que uns imigrantes vão passar por mais desafios do que outros, né, mas todos vamos passar por alguns desafios. Bom, sobre a pergunta que você fez agora, como eu cheguei à Brinca, e como foi a ideia, então, do e-book, né? Bom, então, na verdade, foram alguns fatores que me chamaram a atenção nessa época em que a gente emigrou e que me motivaram a querer construir um projeto de suporte para o imigrante, sabe? Acho que pelo fato de eu passar por esse caminho, por esses desafios, isso foi o que me instigou, né? Então, primeiro, antes de imigrar para cá, eu e o meu marido, a gente é de pesquisar muito, a gente se aprofundou em muitas pesquisas também, estando lá no Brasil, e eu já havia descoberto diversas ONGs aqui em Ottawa, existem várias ONGs que prestam serviços de settlement, serviços para quem está chegando, né? Mas eu não encontrei nenhum em língua portuguesa. Em Toronto tem. Em Toronto existem ONGs que prestam serviço ao imigrante brasileiro em língua portuguesa, mas aqui ainda não existia. E uma outra questão é que essas ONGs que prestam serviços de settlement, serviços de atendimento ao imigrante, elas não trazem atendimentos peculiares ao imigrante brasileiro, como, por exemplo, essa questão da relação Brasil-Canadá, que às vezes o documento do Detran a gente pode utilizar aqui, quer dizer, um settlement, ele vai passar informações gerais, mas não informações específicas. Então, esse foi um primeiro ponto que me chamou atenção. Um outro ponto que me chamou atenção foi o número de brasileiros vindo para Ottawa, né? E aí, no censo de 2016, nós temos aí já contabilizado 995 brasileiros morando aqui em Ottawa. E agora nós passamos por um censo de 2021 e provavelmente a gente vai ter novos dados aí da quantidade de brasileiros vivendo aqui na capital, e eu acredito que esse número possa ter dobrado ou talvez triplicado, né? Porque a gente acompanha nas redes sociais muitos amigos ou muitos conhecidos ou muitas pessoas que estão migrando para o Canadá e que estão migrando para Ottawa, e que às vezes não estão só saindo do Brasil para o Canadá, mas estão migrando de outras províncias para cá em razão do custo de vida. Então, esse é um outro fator que me chamou a atenção, o crescimento do número de brasileiros aqui em Ottawa. E uma outra questão é que se a minha família passou por isso, né? Se eu passei por esses desafios, eu pensei, por que não ter um senso de empatia com o outro e tentar oferecer um pouquinho do meu conhecimento adquirido para dar suporte a outras pessoas, sabe? Outros brasileiros também. Então, foi com essas reflexões em mente que eu descobri a Brinca. Na verdade, eu já tinha pesquisado também sobre a Brinca e vi que era uma associação recente, né, que surgiu em 2018, e já vi que a Brinca já desenvolvia trabalhos culturais e de fortalecimento da comunidade brasileira aqui em Ottawa. Então, na época, eu entrei em contato com a Joana Brandão, uma grande amiga minha, que me apresentou a Márcia Carvalho, e então eu entrei em contato com a Márcia Carvalho, e decidi oferecer esse serviço, justamente aproveitando o meu background como assistente social, quer dizer, se eu já tenho, de repente, algum skill que eu pudesse auxiliar pela minha formação acadêmica, pela minha formação profissional, mais a minha experiência de imigrante, por que não? E fui muito bem atendida, muito bem recepcionada pela Márcia, pelos diretores da Brinca, foram muito receptivos ao projeto, que durou 5 meses, né?
O livro, eu construí ele semanalmente, cada capítulo, pesquisando, me aprofundando em referenciais teóricos, na construção textual e na diagramação que eu fiz sozinha, né, que envolvem escolha de imagens, disposição do texto, tipografia, uma série de outras questões aí, e que resultou aí nessas principais temáticas aí do imigrante recém-chegado na capital. É isso. Minhas respostas são longas, hein? Vocês se preparem. Brincadeira. E, gente, eu queria aproveitar e mencionar, se alguém tiver alguma pergunta para a Aline, por favor, podem usar o chat, que a gente vai estar conferindo e respondendo ao final. Mas eu estou indo para a minha última pergunta a princípio, Aline, que é exatamente saber como é que está sendo sua experiência de voluntariado na Brinca e que dicas você pode dar para quem quer se voluntariar. Joia, eu acho muito bom falar sobre isso, Ale, porque aqui no Canadá a cultura do voluntariado ela é muito forte, Esse movimento de suporte à comunidade, ele inicia desde cedo, então as crianças logo nas primeiras fases da escola, nos primeiros grades da escola, eles já começam a ter esse senso de comunidade muito forte, que se estende para os currículos escolares aí, para high school, você vê muitos adolescentes aí como voluntários, todo mundo aqui tem um engajamento, sabe? Eu vejo o canadense muito atento a se preocupar com a comunidade, a se preocupar com o outro, sabe? É um pensamento coletivo muito forte. Então, o voluntariado aqui, ele é imprescindível. Bom, para você ter uma ideia, o meu marido, eu não falei muito dele, mas o meu marido, inclusive, é o meu grande apoiador, é uma pessoa que me apoia em todos os projetos. Beijo, amor. Ele iniciou o trabalho voluntário dele estando ainda lá no Brasil. Ele iniciou o trabalho dele voluntário aqui no Canadá, para uma ONG canadense muito que teve um crescimento muito grande, inclusive agora na época de pandemia, e um ano antes ele já estava fazendo trabalho voluntário para cá. Ele continua trabalhando voluntariamente para essa instituição, hoje ele é um dos diretores dessa instituição. Então, e nós, eu e ele, meu marido, já temos também uma experiência de voluntariado lá no Brasil. Nós também já participamos de diversas organizações no Brasil, fazendo trabalho voluntário. Então, impreterivelmente, eu aqui iria me envolver com o trabalho voluntário, sabe? A respeito da minha experiência como voluntária na Brinca, eu iniciei em setembro de 2020, o meu trabalho voluntário com a Brinca. Na época, eu era Newcomer Support Worker, e em abril eu fui convidada a atuar como Community Services Coordinator, visando ampliar um pouquinho das minhas atividades junto à Brinca e à comunidade, o que me deixa muito honrada em fazer parte do time. E o que eu posso dizer da minha experiência nesse primeiro ano, vai fazer quase um ano, né, de voluntariado aqui, o que eu posso dizer é que, assim, foram meses de muito aprendizado junto à Brinca, de um fortalecimento enorme de network, o que é muito bom para quem está vindo para cá. Eu recomendo fortemente que todo imigrante que venha para o Canadá, que de alguma forma se envolva com voluntariado, porque é uma forma muito bacana de se fazer network. Eu adquiri um senso de pertencimento muito importante e muito forte aqui no Canadá, porque quando a gente chega aqui, a gente não conhece ninguém, a gente ainda não tem as nossas raízes aqui, né, bem fundadas. Então, eu me senti muito pertencida, muito acolhida junto à Brinca, isso me deu um senso de família muito grande, assim, sabe? E um outro aspecto muito importante de me sentir realizada, sabe? De poder contribuir com um pouco do meu conhecimento adquirido, sabe? E poder ajudar outras pessoas, eu acho que isso para mim é fundamental. E aproveitar e chamar a Márcia Carvalho, que está aqui com a gente, né? Que é a presidente, que é uma das fundadoras que ajudou a construir o que a gente hoje tem de Associação Brasileira Ottawa-Gatineau. Marcinha, com você a palavra. Olá, pessoal. Eu peço desculpas, eu não estou numa condição muito favorável. Eu estou fora de Ottawa hoje, mas achei um cantinho aqui para conversar com vocês, até porque minha conexão está muito ruim aqui.
então me perdoem qualquer barulho externo aqui, porque eu estou, na realidade, até num parking lot, estou no estacionamento. Mas tudo vale a pena, né? Fazer alguns comentários aqui importantes, né? Desse projeto, né? Que nasceu de muita conversa, de muitos anos. Eu já estou no Canadá há 20 anos e no decorrer desses anos sempre gostei de participar de atividades da comunidade brasileira, que eram pequenas, isoladas, né? Até que um dia a gente resolveu tirar, né, desses eventos alguma coisa e construir a Brinca, né? E fico hoje muito satisfeita em ver o envolvimento das pessoas, como a Aline, a Alessandra e muitos outros voluntários, Marcelo, Glacial, Michele, né, que todos aí colocam tempo, despendem muitas horas do dia deles desenvolvendo projetos com a gente, e isso me dá muita satisfação e me dá um sentido de que estamos na direção certa, né? Eu acho que temos tido a oportunidade de contribuir com muita gente com informação e também com algumas atividades culturais. Não tivemos muitas oportunidades de desenvolver mais atividades por conta da pandemia, né? A Brinca nasceu em fevereiro de 2018 e nós tivemos um ano aí de atividades e depois fomos, né, como todos, interrompidos pela pandemia. Mas durante esse tempo de pandemia tivemos, né, condições de nos engajar com esse tipo de projeto como o da Aline, que nos deixa muito orgulhoso. A Aline foi muito dedicada, muito coerente com todos os assuntos que ela desenvolveu ali, e também teve muita, como eu posso dizer, mais do que dedicação, né? Ela teve esse comprometimento de toda semana, toda sexta-feira eu recebia lá o e-mailzinho da Aline com o conteúdo dela da semana, por 5 meses, gente. Ela não falhou. E olha, eu tenho que colocar aqui uma condição, né? Voluntário como esse, a gente, assim, me dá até arrepio, né? Porque a Aline, quando chegou em dezembro, ela me mandou uma mensagem perguntando se ela podia tirar férias. Eu fiquei assim, eu senti assim, meu coração estava, né, borbulhando de alegria em sentir a dedicação e o comprometimento dela com a causa, né, com o projeto que ela nos trouxe. Então eu queria aqui, né, tirar o chapéu e agradecer realmente de coração para a Aline todo o trabalho, tempo e dedicação que ela pôs nessa apostila. Eu espero que a gente possa estar atingindo, né, com esse material e ajudando muitos imigrantes que estão por vir e mesmo os que já estão aqui, e que esse seja só um início de outros grandes projetos que a gente possa estar trazendo para a comunidade. Sem mais, e antes que alguém chegue aqui e comece a fazer algum barulho, que eu tive sorte, eu quero deixar aqui um beijo para todos que estão aqui, um agradecimento à embaixada que está participando aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Arno com o Concide, e desculpa, me falhou a memória o nome da parceira aí Daniela, do Concile. Muito obrigado pela presença de vocês e todas as outras pessoas que estão nos assistindo, e espero que seja, mais uma vez, o início da continuidade dessa comunidade forte que nós estamos criando aqui, tá bom? Um abraço a todos e obrigado. Márcia, muito obrigada pelas suas palavras. A gente que agradece quando vocês idealizaram a Brinca e tornaram esse sonho possível que a gente está podendo hoje estar aqui voluntariando. E eu quero agradecer realmente, em nome de todos os voluntários que nós somos, a você, Márcia Carvalho, ao Antônio Misaka e o Andrés Navarro, que também está aqui conosco. E aí agora é o momento, gente, de abrir para as perguntas, e eu vou pedir ajuda a Vilma Marcos, que ela está dando todo esse suporte também, nossa voluntária da Brinca, com essa ajuda, com relação se temos perguntas, para que a gente possa fazer, e a Aline agora seja o momento das respostas. Sim, nós temos algumas perguntas no chat. A primeira é do Andrés Navarro, e a pergunta dele ele gostaria de sugestões sobre futuras ações da associação para ajudar os novos imigrantes. E tem uma outra, seguindo a pergunta, também sugestões de como a comunidade em geral pode oferecer esse suporte. A gente tem bastante projeto, né? Não só para o New Imigrante, mas também para outras pessoas, como
como os jovens, as crianças, né? A leitura, a língua portuguesa, né? Nós temos outras pessoas que já trouxeram outros projetos para a gente que estamos analisando, né? Como, por exemplo, criar a Biblioteca do Livro Brasileiro, né? A gente está com outro projeto em relação aos comércios, nós estamos criando, e se Deus quiser, em breve vai estar lá na nossa página, um diretório de comércios, né? De apoio ao brasileiro, que tem lá o seu advogado, contador, não só a nossa comida, né? Mas todos esses outros serviços que são importantes para a gente quando a gente chega aqui no Canadá. Então, tem vários projetos, alguns em andamento, outros ainda, né, sendo estudados, mas a verdade disso é que, assim como a Aline é um grande exemplo, né, a Brinca não sou eu, não é nenhum desses voluntários que já estão aqui com a gente, ou nenhum dos diretores que nos ajudou a fundar a Brinca, mas a Brinca é da comunidade, né? Então, se você aí tem o seu projeto, aquela coisinha que está na tua cabeça, como a Aline teve, né, e tem vontade de desenvolver, nós estamos aqui para isso, né? Para nos apoiar, ajudar da forma possível. Acho que até a Aline, ela foi meio que autossuficiente no projeto dela, né? Como ela mesma disse, ela criou de cabo a rabo, com imagem, com tudo, né? Mas tudo que a gente puder ajudar para desenvolver um projeto e divulgar, para isso que nós estamos aqui, né? Não é só nós que precisamos criar um projeto, nós queremos, sim, atender à necessidade da comunidade. Então, o mais importante de tudo chegue até nós, traga o seu projeto e a gente vai conversar, tá bom? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Isso, e eu gostaria de reforçar, então, a fala da Márcia, assim, né, que para quem quiser se voluntariar na Brinca, não precisa de algo muito específico, não precisa de um conhecimento específico, sabe? Acho que é muito importante você ter a vontade de aprender e você ter a vontade de ajudar, porque às vezes o processo de aprendizado vem durante o processo, sabe? Então, se você tem disposição, se você quer ajudar, você pode se inscrever, é só mandar um e-mail para o info@brinca.ca e se colocar à disposição, porque é o que a Márcia falou, se todo mundo se unir, se juntar e criar novas ideias, a gente sim tem condição de criar novas propostas de atenção ao imigrante. É isso. O que eu gostaria, né, de acrescentar aqui é que todo projeto ele requer uma máquina de pessoas, né, muitas vezes por trás dele para poder executar, né? Desde a parte de marketing, de criação, de desenvolvimento de texto, de formatação, de contatos, né? E nós, como voluntários, nós estamos sempre precisando de gente, né? A cada evento que a gente faz, recentemente tivemos uma festa junina online, e por trás dessa festa junina tem diversas pessoas trabalhando, né? Até chegar ao resultado final da festa. Então, então assim, não fique com receio. Se você não sabe o que você quer fazer, aonde você quer ajudar, não tem problema, né? A gente vai colocar você lá no grupo de voluntários e quando a gente tem uma tarefa, alguma coisa para executar, a gente joga lá no grupo e quem quiser participar, participa. Quem não puder participar, não participa. Ninguém vai ser julgado por isso ou por aquilo, né? O importante é que venha contribuir, né? Com a ideia, com um pouco de tempo, com um pouco de conhecimento e a gente vai se ajudando dessa forma. A próxima pergunta é do Arnão para a Aline. E ele pergunta, Aline, se você fez toda a pesquisa do e-book aqui no Canadá ou você já começou a pesquisa sobre o guia ainda quando você estava no Brasil? Muito boa pergunta, não. Na verdade, eu já tenho um senso de pesquisa já que já vem comigo, já vem de família, o meu marido também gosta muito de pesquisar. Mas a pesquisa que eu fiz, eu comecei sim muita pesquisa lá no Brasil, então isso agregou muito na minha experiência aqui enquanto newcomer, até porque nós precisamos, para a gente se restabelecer aqui enquanto newcomer, a gente precisou dessa nossa pesquisa, de algumas informações para a gente poder se estabelecer, como, por exemplo, para matricular nossa filha na escola, a gente precisou de saber como acessar os formulários, como entrar em contato, enfim. Então, essa pesquisa já vem do Brasil. No entanto, para o e-book,
era uma questão um pouco mais específica, porque eu não podia lançar o olhar somente para as minhas peculiaridades familiares. Então, a pesquisa para o e-book, ela foi praticamente toda recomeçada. Eu já tinha um olhar de experiência pelo que eu já havia passado, em termos teóricos do que eu já tinha pesquisado e práticos, mas eu precisei fazer uma outra abordagem, pensando num todo, pensando no imigrante de uma forma geral. Então, a pesquisa prévia me deu suporte, mas eu realmente precisei me aprofundar em um referencial teórico maior aqui. Obrigada pela pergunta, muito boa. E nós temos duas perguntas da Daniela Misculin. A primeira pergunta dela, ela fala, se podemos pensar num livro chegando em Toronto. Claro, pode-se pensar em todos, mas a gente precisa de um voluntário de Toronto, com a vivência de Toronto, porque eu acho que isso vai dar um suporte muito maior, sabe? Eu acho que sim, pode-se pensar, e a gente tem que estimular a nossa comunidade brasileira a propor. Eu tenho certeza que existem vários imigrantes com potencial enorme de escrita e que podem sim contribuir. É só a gente, assim, elencar. Pode ser fazer vivendo em Gatineau, vivendo em, sei lá, em Vancouver, pode. Chegando em Vancouver, pode. Mas realmente, e se precisarem do meu suporte, do meu apoio, eu fico à disposição. Mas realmente quem vivencia vai saber aí falar com muito mais propriedade. E a segunda pergunta da Daniela é: como conciliar a maternidade expatriada e produtividade? Muito obrigada por essa pergunta, Daniela. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu digo que eu tive muita sorte, muita sorte, porque a minha mãe não está me assistindo, mas se ela puder ver a gravação, mãe, te amo do fundo do meu coração, você é essencial para a gente. Aqui estamos com saudade. Minha mãe está no Brasil agora, mas no início a minha mãe ela veio para cá conosco e nos deu muito suporte no início. Não fosse ela, não sei o que seria, porque realmente foi muito difícil na época da pandemia com as duas crianças, mas ela não está mais aqui conosco nesse momento, está no Brasil. Mas a dinâmica continua, né? Porque ela já tem uns 3 meses e a gente continua fazendo as nossas ações, as nossas atividades, as nossas produtividades. Por que que dá certo na minha dinâmica familiar? Porque eu também tenho um marido incrível, que, na verdade, a responsabilidade ela é completamente dividida, mesmo sabendo que o meu marido tem uma rotina de trabalho exaustiva, ele é um excelente pai, inclusive está com os nossos filhos agora. Então, eu acredito que quando você tem uma união familiar e que quando todo mundo se apoia dentro de uma família, as coisas conseguem funcionar. Eu sei que isso não é a mesma dinâmica familiar para todos, eu sei que os desafios são diferentes para cada um. Então, assim, no meu caso, e mesmo assim é cansativo, sabe? Mesmo tendo o suporte que eu tenho, é muito cansativo. Então, o nosso turno materno termina, tipo, madrugada, né? A gente que tem... E madrugada a criança acorda e, sim, enfim. Então, eu trabalho 24 horas por dia e tá tudo bem. Obrigada pela pergunta, amei. E a Paola, ela pergunta que ela gostaria de saber como trabalhar com a Brinca como voluntário. Vem para cá, vem para o nosso time. Estamos te esperando. Só chegar. Na realidade, ela chega em agosto e, caso ela queira, se ela já conseguiria começar esse trabalho de voluntária em agosto. Passo para a Márcia responder. Mas é muito bom saber. Paola, manda um e-mail lá para a gente, que mesmo estando no Brasil, antes de você chegar, nós já podemos começar a conversar, e qualquer atividade que seja online, que você possa contribuir, nós não temos restrições de você contribuir estando no Brasil. É uma forma de você já começar a se envolver e conhecer essa tarefa e as coisas que estão por vir. Pode mandar um e-mail para a gente que a gente faz contato com você, tá bom? Obrigada pelo interesse. Alessandra, essa foi a nossa última pergunta do chat, a não ser que alguém queira levantar a mão, né, e fazer a pergunta ao vivo. Se tiver mais alguma pergunta. Ok, gente, então, sem mais perguntas, a gente chega aí ao final, né, e agradecendo imensamente ao trabalho, né, em nome da Brinca, ao trabalho que a Aline desenvolveu e pela presença de todos,
por estarem aqui, informando que a gente vai ter essa live gravada e contamos que vocês também possam divulgar para que mais pessoas tenham acesso. E eu quero passar a última fala para a Aline, fazer as considerações dela final e a gente poder encerrar a live. Bom, eu queria, então, agradecer novamente a presença de todos, dizer que realmente foi muito importante estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o e-book e de poder contribuir com a nossa comunidade brasileira, dizendo que os assuntos não se encerram nesse e-book. Talvez existam outros assuntos que a gente possa conversar e dialogar mais para frente, melhorando cada vez mais o nosso trabalho de suporte ao newcomer. E se porventura surgiu alguma outra pergunta, alguma outra dúvida que não foi sanada aqui, eu deixo o meu contato, deixo o contato da Brinca, que é o info@brinca.ca, e deixo também o meu contato no LinkedIn, Aline Leão de Rezende, que a gente pode trocar umas ideias lá e podemos conversar, a gente fica sempre à disposição. Muito obrigada e uma ótima noite a todos. E com isso a gente encerra a live agradecendo, né? Uma boa noite a todos e até o próximo evento conjunto com todos vocês.